que se fez caminho. Somos pobres de Jesus Cristo. Gratidão é a voz do coração daqueles que caminham sem cansar para o céu ganhar, com ousada pretensão. Continuemos a caminhar, tendo Jesus todo e sendo todos em Jesus. Somos daquele que se fez caminho. Somos pobres de Jesus Cristo. Somos daquele que se fez caminho. Somos pobres de Jesus Cristo. Gratidão é a voz do coração daqueles que caminham sem. Paz e bem, paz e bem. Nós queremos, então, depois de que você já conheceu um pouquinho da nossa história, já entrou um pouquinho no nosso lar, né, do nosso carisma, nós queremos convidar você nesse último episódio da nossa websérie, falando sobre os 20 anos de história, de trabalho, né, e de tantos filhos também recuperados, de tantos irmãos e irmãs que abraçaram por amor a Cristo, como nós já dizíamos, né, o amor, esse carisma, esta vocação. Nós queremos, então, convidar você a vir conosco conhecer um pouquinho da nossa missão na região sul do Brasil, na nossa região Imaculada Conceição. Queremos apresentar nesse episódio as atividades no estado de Santa Catarina, que tem 3 missões na cidade. A Chácara de Acolhida, que é em Laguna, nossa missão em Tubarão, nossa casa de aspirantada, que fica em Florianópolis, e nos estendemos até as nossas casas que estão lá no Rio Grande do Sul, que é a casa de postulantada, que é a segunda etapa formativa para a vida religiosa, e a casa também dos nossos irmãos, que se encontra ali no centro do Rio Grande do Sul. Normalmente a missão que o religioso recebe, ele nunca imagina ir para um lugar desse. Pelo menos comigo foi assim até então. E quando a gente chega, o rosto de Deus vai se revelando e a graça de Deus vai agindo em nós para que a gente possa fazer aquilo que Ele sonhou. Depois o voto de castidade, que é importantíssimo para a nossa vida missionária, né? Dizia um soneto da castidade: não deveis ter um coração sem festa, deveis amar a tudo, todos, todas. Então, a vida de castidade nos leva a isso na vida missionária. A gente não tem um amor exclusivo, tem um amor que abrange. Isso a cada dia vai se concretizando na nossa vida, né? A promessa do Senhor é 100 vezes mais para nós. Então, 100 vezes mais mãe, pai, irmãos, filhos, e a nossa família é grande porque a nossa castidade é consagrada a Ele e fazemos parte dessa família divina. E a gente vai vendo que, como diz nosso fundador, que quando a gente descobre que o mundo é o quintal da nossa casa, né? Então a gente se abandona nesse mundo, em cada lugar que a gente passa, a gente vai firmando esses laços espirituais e que a gente marca a vida das pessoas com a graça de Deus, um testemunho do céu, uma palavra de esperança, de conforto, de consolo. E ser missionário está muito ligado aos nossos votos dos conselhos evangélicos: pobreza, castidade, obediência. E isso, com certeza, né, isso realiza a vocação do consagrado. O consagrado que vive bem isso, vive realizado, vive com sentido pleno, com sofrimento, com dificuldades, mas vive feliz, esperando o céu. É importante, onde está a vida religiosa, a igreja está presente também na sua totalidade, né? Então, quando nós falta numa paróquia, numa diocese, a dimensão da vida religiosa, falta algo importante no corpo místico de Cristo. A vida religiosa é esse sinal de consagração importantíssimo para os nossos leigos, é uma antevisão de uma entrega total do reino de Deus em nós. É como mostra muito bem a parábola das 10 virgens, né? Mas o carisma é essencial porque nos recorda algo que nós às vezes esquecemos.
a dimensão transcendental do trabalho que nós fazemos. A igreja faz muito trabalho pastoral, muito trabalho com movimentos, mas corre o risco de se perder como uma ONG se ela não cuidar. A vida religiosa fazendo isso em nome da fé, um sinal de vida consagrado, com símbolos religiosos, irmãs com hábito, elas trazem presente com o seu carisma essa dimensão transcendental de algo que precisa ser feito pelos mais necessitados. Por si só, é uma parábola viva do Evangelho. Mas a presença dos irmãos, das irmãs, é essa presença que procura ser a encarnação de Jesus, que se fez pobre, né? Diz a Sagrada Escritura, se despojou até de sua condição divina e se fez pobre e até o pobre da cruz, né? Esse despojamento, essa pobreza vivida assim por opção, por fé em Cristo, por amor a Cristo e para dar testemunho, é disso que a fraternidade dos irmãos e das irmãs, dos freios e das irmãs dão testemunho. E isso é muito importante para todos nós. Isso sempre sinaliza para nós que somos cristãos que o Evangelho não pode, ou quem quer viver o Evangelho não pode abrir mão de ter essa sensibilidade, essas iniciativas, essa preocupação com o pobre. Então, se as irmãs e os irmãos da fraternidade estão entre nós, não é porque cabe só aos irmãos e às irmãs realizar esse trabalho. Estão entre nós para nos acordar, nos recordar que nós todos devemos nos ocupar disso, para que se viva ao máximo a fraternidade, que é da essência do Evangelho, que se não houver, não há cristianismo. E que, como dizia no início, nem sempre é tão fácil de ser compreendido por muita gente, mas é preciso que nós sejamos recordados disso a toda hora e que nos convertamos a isso. Que está num processo, cuidado então com os excessos, não queira tentar ser aquilo que ainda não é. O mandamento do Senhor aos seus discípulos, ide ao mundo inteiro, a igreja corresponde a esta vocação missionária, e nesta vocação estamos nós, está toda a igreja, né? E nós, como Fraternidade Caminho, fomos também um fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo que suscitou e suscita nos tempos, sopra na igreja, suscitou a nossa fraternidade também. E daí também nós nascemos no coração de Deus com este mandamento missionário a nós, né? As irmãs chegaram aqui a princípio, né, no dia 25 de agosto de 2013, só que a inauguração, né, da casa se deu no dia 9 de setembro de 2013, né? Esses dias até tem um padre comentando assim, que ele chegou a celebrar antes mesmo da casa inaugurar, e foi contando um pouco da história, né? Vieram a princípio 3 irmãs e algumas formandas, né, para abrir a missão, conhecer um pouco. Fomos acolhida pelo Padre Flávio, né, que hoje já não está mais recente aqui perto, né, próximo de nós, mas fomos bem acolhidas aqui, né, segundo os relatos de algumas irmãs que por aqui passaram também, né. Então celebramos a inauguração da casa no dia 9 de setembro, né. Tá, a nossa missão é uma missão de 5 anos, fundada aqui em 2016. Eu já tinha uma estrutura com um trabalho terapêutico aqui, que era conduzido pelo Sr. Nazareno e sua equipe. No entanto, ele conheceu o nosso carisma e o cuidado e o amor que a gente tinha com os pobres, né? Então isso encantou o seu coração e ele viu que daria de confiar, né? De deixar aquele trabalho que ele já tinha começado há tanto tempo nas mãos desta comunidade, né? Então, os primeiros frades a ter contato com ele foram o Frei Paulo e o Frei Francisco, né? Ele convidou eles, mostrou toda a realidade da chácara e fez a proposta. Então, esses bem animados com a possibilidade de ter uma casa em Laguna para iniciar a missão. Daí inicia-se, né? Do trabalho da fraternidade, do trabalho terapêutico. E logo isso vai criando corpo, né? Vai formando uma juventude, leigos. Então, pessoas que conhecem o trabalho da fraternidade começaram a aproximar-se, né? A gente tem 5 anos de missão aqui no Mamãe. Desde 2016 a gente está aqui. A missão nos apresenta os sonhos ali. A missão do Sul me apresentou os sonhos a serem desbravados.
de uma construção de uma casa, de uma abertura, de uma comunhão de irmãos e irmãs, que, como diz nosso fundador, dois ramos que nasceram do mesmo tronco. Isso é um pouco da nossa realidade de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, das nossas missões aí. E isso é muito bonito, mas tem algo muito mais profundo, mais significante, que dá muito mais sentido a nós, que sonhando esses sonhos que as missões nos proporcionam, nós podemos ir realizando, mas nós vemos que, contudo, a maior graça, a maior missão que a gente tem não é fazer, construir, né? Isso aí também faz parte da nossa vida missionária, mas poder ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho, né? No seu sentido, a gente poder fazer com que Deus seja o centro da missão, levar Deus para o nosso povo, fazer com que o nosso povo adore a Eucaristia, vá à Santa Missa, busque os sacramentos, infundindo, por meio da vida, da palavra, do testemunho, estes valores para nós cristãos católicos. Essa eu creio que é a maior construção que a gente vai fazendo missionário. Isso que a gente foi e vai fazendo aí com a presença dos irmãos e irmãs nas nossas missões catarinenses. Matar a saudade e reassumir o teu plano em mim, Jesus. É interessante perceber e ver que o nosso carisma aqui, o foco principal, né, o que tem destacado muito e podemos dizer que é a marca da nossa missão, é a população em situação de rua. Nunca vimos tantos moradores de rua como aqui em Porto Alegre. Então, nós diariamente estamos inseridos nesse meio e nos assusta ver tantos homens e mulheres no vício das drogas e do tráfico. Então, a nossa missão, ela se destaca nessas duas frentes de serviço, né? Que é ir às ruas, que é a pastoral de rua, é ir ao encontro deles, estar com eles. Assim nós vamos ganhando a confiança deles, vamos inserindo neste meio onde eles estão e fazemos essa acolhida, né? Não de alguém que julga, não de alguém que condena, mas alguém que estende a mão e oferece uma ajuda, né? Propõe uma mudança. E o segundo meio de serviço pastoral, que é a marca, que assim posso dizer, da nossa missão, é o atendimento diariamente na nossa casa, do café e do almoço, né? Em vista que nós atendemos diariamente no café 50, às vezes chega até 80 pessoas, no almoço entre 80 até 120. Então, o número cada vez mais tem crescido. Aqui em Porto Alegre, o trabalho que a gente tem exercido, assim, né, é o atendimento aos pobres de rua. A gente faz as nossas pastorais nas quintas-feiras e durante a semana a gente fornece o café da manhã aos nossos filhos e fornece também agora o almoço que a gente está servindo a eles, né, durante a semana, e nas quintas-feiras que a gente vai ao encontro deles na rua para poder levar esse alimento, né. Nós também damos assistência às famílias que necessitam, assim, de cesta básica, que nos procuram pedindo essa ajuda. Então a gente também fornece, né, a cesta básica para essas famílias carentes e também o atendimento a essas pessoas que vêm ao nosso encontro, assim, né? Muitas vezes eles veem em nós esse rosto de Cristo e a nossa vida, o nosso testemunho aqui no atendimento a eles, dá a eles essa esperança de lutar por mais um dia. A nossa identidade ser realmente trabalha com a população de rua, e a gente sabe que nem sempre aqueles que estão na rua são dependentes químicos, mas existe sim uma grande maioria que estão nas ruas e que estão também na dependência química. Então, para estes, nós também oferecemos uma possibilidade de sair das ruas, né? Então nós fazemos o processo de triagem e nós começamos isso desde 2019, mesmo sem os irmãos, no sentido de que
nós atendíamos os homens na sua maioria, e nós somos irmãs, mas assim, era a necessidade daqui naquele momento. Então nós fizemos muitas triagens em 2019, chegamos a encaminhar muitos, né, desses que nós chamamos de filhos prediletos, que são essas pessoas que estão nessa situação, para as nossas chácaras. E aí, para a graça de Deus, então, no ano de 2020, né, o ano passado, chegou também a nossa comunidade masculina. E também hoje, então, na nossa comunidade masculina, eles fazem esse processo de triagem e já acolhimento, né, para esse primeiro momento. Porque antes o desafio era isso. A gente fazia a triagem, mas o filho tinha que voltar para a rua. Então, era bem complicado, né? Hoje não. Quando o filho que está na rua pede ajuda, os irmãos já acolhem em sua casa para esse primeiro processo de triagem, para poder assim encaminhar para as nossas chácaras. Temos construído assim uma identidade muito conjugal, assim, né? Acredito que seja, não sei se seria essa palavra, né? Mas o que tem marcado muito a nossa comunidade são os casais, né? Então, muitos casais se achegam a nós com dificuldade no matrimônio, né, com esse desejo de querer seguir. Alguns que já seguem, né, a sua vida na igreja, a sua vida paroquial, assim, né, se juntam a nós nesse desejo, né, de caminhar conosco também. Então, muitos frutos da nossa missão hoje, né, daquelas irmãs que passaram por aqui, são os casais. E também tem a juventude. Fazemos o resgate, que é um encontro grande para jovens, para casais, é aberto para todos. E depois desse encontro, começa uma caminhada conosco, onde começa a entrar na juventude. E aqueles que não quiserem participar da juventude, pode participar como leigos, onde começa uma caminhada para leigos, com formações, com retiros. E começa a querer abraçar não só um pouco do carisma, querer abraçar o carisma por inteiro. O ser leigo da nossa comunidade é também viver o carisma dentro da sua própria casa, com a sua família. Então é onde começa esse despertar, né? Onde o carisma, ser Jesus todo de Jesus, ele serve não somente para nós religiosas, mas serve também para aqueles que tem a sua casa, tem o seu trabalho, tem a sua família e queira também ser uma pobre de Jesus Cristo, um pobre de Jesus Cristo com a sua família. A gente vive uma diversidade cultural bastante grande, não só por realidade de Santa Catarina, né? Mas só porque dentro da dinâmica da nossa casa terapêutica. A gente acolhe filhos de São Paulo, do Paraguai, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Então, aí, unidos aos que já são oriundos daqui mesmo, né? Então, a gente vê essa diversidade cultural, não apenas de costume, como de crenças, de comportamentos, e numa escala geral é algo que a gente vê de concreto, a diversidade cultural. E a gente percebe que o carisma, ele consegue dar uma resposta de Deus diante de todas essas realidades, né? Como a gente bem sabe, nosso carisma ele tenta se adequar à necessidade da igreja local. Então, isso nos convida cada vez mais a estar configurado ao rosto de Cristo, né? Que se abaixa, que se humilha, para olhar o rosto do pobre, né? E dentro da nossa casa a gente tem uma dinâmica, né? De 9 meses para os nossos apoios, dinâmica dos 12 passos, formação, laboterapia, catequese, orientação, acompanhamento pessoal, para que a gente possa não apenas deixá-los passar um tempo, mas que eles possam passar um tempo com Deus, um tempo consigo mesmo, que possam experimentar algo novo, né? Para que eles possam, na sua vida futura, depois de sua dignidade, da autoestima, poder colocar todas essas ferramentas que foram colocadas dentro desse processo terapêutico de tratamento em sua vida, para que eles possam dar testemunho da sua recuperação. Nosso carisma que tem esse binômio, Jesus todo, queremos Jesus todo e queremos ser dele por inteiro, né? Nós somos atraídos por Jesus, que se despojou de toda a condição divina, se fez pobre, né?
como diz as nossas regras, queremos o verbo manado, pobre em Belém, anônimo em Nazaré, ressuscitado, né, que anuncia o reino. Então, nossa vocação se faz aí, se realiza aí nessa missão peregrina, neste tempo em que vivemos, transitório. E nesta vida missionária nossa, em correspondência como igreja, como cristãos, vem aí nosso trabalho, nossa evangelização em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí no Sul, onde eu pude, por graça de Deus, estar por 2 anos aí. E por graça de Deus também pude visitar bastante aí as nossas missões do Sul do Brasil. E o que aí nós fazemos não é diferente daquilo que nosso carisma faz em muitos outros lugares, né? Os pobres nos seus múltiplos rostos que se aparecem para nós nas nossas missões do Sul. Nós temos aí a nossa chácara em Laguna, né, e nossa missão dos freios aí em Porto Alegre, assim como o serviço pastoral que as irmãs desenvolvem tanto em Tubarão, Florianópolis e Porto Alegre, que nós vamos aí acolhendo, ajudando os filhos, e nessa vida missionária, vendo acontecer a graça, assim como Jesus disse que os milagres acompanhariam os seus discípulos, nós vamos vendo também essa graça na vida dos pobres que nos são confiados, dos jovens, dos missionários, dos leigos que estão conosco, a partir da vivência desse carisma, não por nós, mas pela graça de Deus na igreja que emana no carisma. Então, o que a fraternidade faz é isso: assume viver a pobreza evangélica, procura se identificar, como Jesus também se identificou conosco, né? Mas se identifica para se fazer próximo, para poder se comunicar, para poder chegar perto, e ali prestar o serviço que se faz necessário. Então, não há uma outra explicação, não há uma outra motivação, a não ser essa de encarnar Jesus, que dá a sua vida pelo ser humano tão mergulhado na miséria humana, antes de tudo por causa do pecado, mas que miséria que se manifesta nessas situações extremas em que muitos irmãos e irmãs nossas se encontram. Como vida religiosa, né, dentro do nosso carisma, nós vivemos os nossos diversos momentos, né, de oração, temos o ofício das leituras, temos momento de meditação, temos diariamente adoração ao Santíssimo Sacramento em nossa casa, e temos os nossos momentos de orações particular. Vivemos sim totalmente uma vida fraterna e comunitária, e esse é todo o movimento interno da nossa casa, né? Temos formações, temos estudo, como aqui também é casa de noviciado apostólico. Então temos toda essa estrutura, né, de oração, de recolhimento, de oração pessoal, comunitária, de ofício das leituras. Temos também os afazeres da nossa casa, que é desde preparar o almoço, que é preparar a limpeza da casa. Tudo isso se dá no movimento interno. De forma externa, nós temos as nossas pastorais, que é a pastoral de rua, que é a pastoral diariamente na nossa casa, que é o atendimento aos pobres. Temos também a adoração ao Santíssimo Sacramento, todas as quintas à noite, que é para toda aquela população que deseja estar conosco, né, para o povo de forma externa. Então, tem um pouco dessa nossa atividade. Então, né, temos 3 dias na semana de formação, né, para as formandas, que são formações sobre a igreja, sobre o carisma, formações humanas também, né, para a gente se conhecer um pouco, assim, né, formações sobre aprofundar naquilo que são a nossa base, né, enquanto igreja, enquanto carisma, né, mas seguimos a nossa vida de oração também, temos momentos de oração comunitários, pessoais também, né, onde também participamos da Santa Missa. Durante aqueles intervalos, como eu falei, das refeições, né, também servimos os pobres, né, que vêm aqui na nossa casa. Também dentro desse
cronograma, assim, né, as pastorais, como eu falei, das famílias, né, a questão da pastoral de rua, que também os leigos participam conosco, nossos benfeitores, aqueles que querem se juntar a nós, e dentro dessas pastorais externas também, as formandas, né, que aqui estão nesse processo inicial, também estão inseridas, né, para serem formadas não só na oração, na formação, mas numa ação, né, onde no apostolado as formações são colocadas em prática. E uma das situações assim, que me marcam dos filhos é que eles falam pra gente, né, que eles veem em nós esse sinal de salvação para eles, assim. Um filho partilhando assim, né, um filho esses dias, quando eu fui atender ele no portão, ele começou a chorar muito e ele disse assim, se não fosse a nossa bondade, eles falam assim, se não fosse a bondade das senhoras, eu não sei o que eu comeria hoje. Então, mesmo na situação da pandemia, de eles encontrarem em nós, né, este consolo, porque eles veem em nós o Cristo que vai ao encontro deles, mesmo com toda a situação que nós vivemos hoje. Nós fazemos 3 tipos de pastorais, né, que é a pastoral de rua, né, com os moradores de rua, onde também nós acolhemos aqui em casa, né, para tomar café, almoço, jantar, né, de segunda a quinta, sábado e domingo. E também onde vamos às ruas nas quintas, né, para levar o alimento, também a palavra de Deus, para conversar um pouco com eles e também propor um tratamento, né, para aqueles que são dependentes químicos, alcoólatras, enfim, que tem algum tipo de vício. Também fazemos a pastoral carcerária aqui, né? Devido à pandemia, ainda não voltamos, porque parou um pouco, né? Nós visitamos, né, alguns presídios, vamos iniciar em outro presídio também, né, para estar fazendo essa visita também e estar conversando com os filhos, dando essa atenção, levar um pouco desse amor de Deus, né, que eles também precisam. E que também faz bem para nós, né? Não só eles recebem, mas a gente também recebe deles. E também fazemos uma pastoral com as famílias, né, nessa periferia que eu acabei de citar, né, do Monte Cristo, que é ali uma comunidade da nossa paróquia também. Então, toda semana nós vamos lá e damos alguma assistência, assim, rezamos com elas, né, com as famílias, conversamos um pouco e distribuímos cesta básica, né, aquilo que é preciso para se manter, né? E também atualmente na nossa casa aqui em Florianópolis, né, a casa de formação primeira, né, das meninas que são acompanhadas aqui no Sul, que se chama Casa de Aspirantada. Então, a nossa comunidade interna, a gente segue um cronograma. Logo cedo nos levantamos, já vamos ao encontro de Jesus na capela, ali fazemos a nossa oração, mais ou menos umas 6h30, 7h, já inicia as nossas laudes, e ao terminar as nossas laudes, já vamos para o café da manhã. E no café da manhã a gente já começa ali uns meia hora no café, já nos levantamos e preparamos já o café dos filhos, que é os nossos pobres, nós chamamos de filhos prediletos. Então preparamos o café para eles, mas 9h a gente já começa a servir os nossos filhos. E ali começa depois a tarefa da casa. 11h45 a gente retorna para a capela, onde vamos expor Jesus. Jesus é exposto de meio-dia às 3h. Então começa a nossa adoração individual, mas também é aberto para aqueles que quiserem passar essa hora com Jesus também. E logo depois da nossa adoração, a gente reza o nosso texto das chagas, umas 3h15. A igreja quer ser a comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus. Quer dizer, aderindo a Jesus Cristo, formando com ele uma família, somos inseridos na vida divina, na vida da Trindade, para a vivência da caridade. E aqui, usando uma expressão que o Papa usou naquele sermão dele lá na Praça de São Pedro, ele diz que ninguém pode ficar para trás, estamos todos no barco, todos temos que remar juntos e ninguém pode ficar para trás. Muitas pessoas se aproximaram de nós devido aos nossos encontros espirituais, como o resgate,
de fato transformou e continua a transformar a vida de muitas pessoas, né? Então, diante daquele encontro belo que eles fizeram com Deus, eles queriam dar uma resposta. Como poder ajudar para que outros também se encontrem com Deus, enfim. Quem faz o resgate não sabe que fica encantado, maravilhado com aquilo que é a maravilha que Deus realiza na vida dele. Aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja. Então, temos, né, as nossas redes sociais, né, que todo mundo hoje é muito inserido, né, no Instagram, o Caminho Florianópolis, né, no Facebook também, Fraternidade do Caminho Florianópolis. Temos o nosso contato também, né, e quem quiser se achegar é literalmente se chegar, né, pode ligar, pode vir aqui na nossa casa, fazer uma visita, será muito bem acolhido, por sinal, né, e aí a gente conversa, a gente bate o papo. E uma coisa eu tenho certeza, não vai faltar lugar para ninguém, né, porque a messe é grande, né, e poucos são os operários, então quanto mais operário, mais trabalho, né, para também a gente poder difundir, né, esse reino de Deus, né, no nosso mundo atual, né? Então sempre tem lugar para quem quer se achegar a nós, então é só ligar, é só chegar, né, e será muito bem-vindo. Porque nós vivemos totalmente de doação, totalmente, né, na providência divina, então desde o nosso calçar, o nosso vestir, o nosso comer, a nossa limpeza diária da casa, para nós e para os pobres, tudo é doação, tudo é benfeitoria. Então, as pessoas que quiserem, né, nos ajudar, tem a possibilidade, né? A gente pode falar um pouquinho mais no sentido da doação. Eu vou aproveitar, é claro, esse espaço para falar também um pouquinho da vocação, né? Aquelas que, de repente, sentem um chamado vocacional para estar com Jesus e, por amor a Jesus, doar a sua vida aos pobres, com certeza que pode ser o seu lugar, né? Porque nós fazemos isso, né? Nós somos chamadas a estar com Jesus e por amor a Jesus, por nos sentir tão amadas por esse Deus, nasce em nós também o desejo de nos consumir. E nos consumir por quem? Pelos pobres, né? Que são os prediletos do Senhor. Então, se de repente você que nos acompanha através desse vídeo sente no coração uma necessidade de se dar por algo a mais, por uma causa que vale a pena, com certeza o reino de Deus vale a pena, né? É uma causa que vale gastar toda a nossa vida. Então, nesse sentido da vocação, ele é só nos procurar, né? Através dos nossos telefones, do nosso endereço, para iniciar um acompanhamento vocacional ou até mesmo um discernimento, né? Porque nossa comunidade é uma comunidade plurivocacional, então tem a vocação religiosa, a qual nós estamos vivendo, mas também tem leigos, né, que pode continuar no mundo, no seu trabalho, na sua família, mas seguindo este carisma. E tem também a juventude, né, que também com toda a energia de ser jovem também vive o nosso chamado. Dar rostos para as nossas comunidades externas, para os jovens, para os leigos, poder tornar um ser sólido, quem sabe daqui a um tempo já o nosso caminho Kids, então poder dar esse rosto para a nossa missão. E dessa forma, coloca a palavra construção, porque não apenas a comunidade interna, mas externa, precisa viver isso de uma forma tão bela e gratuita nesse momento, porque diante da situação que está a nossa sociedade, precisamos ser muito criativos para poder viver isso, né? Então, hoje na nossa casa a gente consegue, né? Graças a Deus, consegue ter nossa dinâmica interna, com as formações, com acompanhamento, com as nossas adorações diárias, né? De modo especial a adoração de quinta-feira, que envolve os filhos, as nossas formações, mas aí a gente precisa mais daquela proximidade, né, para a missão externa, e isso vai se dar aos poucos devido à realidade que a gente está vivendo, mas sempre que possível a comunidade externa está conosco, sabe? Para construir isso também é parte essencial da missão de um leigo e de um jovem. Nosso carisma nos foi dado, nós recebemos por meio da formação, da nossa vivência diária, e vamos aí vivendo na prática, né? E ser missionário para mim está muito ligado
a esse dom tão grande que Deus deu à igreja, que é a vida consagrada hoje. Não se resume a isso, a igreja é missionária, mas para mim tem esse caráter específico, né? Essa especial forma de consagração. Então, ser missionário é ser pobre, obediente e casto, né? Sendo pobre, não só na questão material, nós vamos caminhando nessa vida desapegado de bens, mas desapegado de nós. Não temos nada aqui. Essa pobreza nos ajuda a poder ser missionários aí, e sendo obedientes, obedecemos ao Senhor, que sempre nos envia, né? Sempre dá o seu id, sempre nos espera à frente, né? Vai à frente. O Senhor que me chamou um dia quando eu estava no Paraguai, me chamou a Laguna, e posteriormente me chamou ao Rio Grande do Sul, depois ao noviciado. É aquele Deus que diz aos seus discípulos: lá me vereis. Então, nessa missão, obediente ao Senhor, a gente vai encontrando o rosto de Deus. Ser missionário, eu acho que é a essência. Se nós entendemos a igreja com dois pilares, o pilar da tradição e a missionariedade, nós vamos entender que um não sobrevive sem o outro, né? São como dois pulmões. Mas a missionariedade na igreja, ela mantém viva o renovo do Espírito Santo. Quando saímos de nós e pensamos nos outros, nós ajudamos, mas nos ajudamos também. A dimensão missionária da igreja é a nota característica da igreja. Nós nascemos não para ficarmos fechados, para ir em busca, como diz o Papa Francisco, das novas periferias existenciais. E se existe uma necessidade numa paróquia, num bairro, existe um carisma. Deus desperta um carisma, Deus é providente. Sem a dimensão missionária, nós morremos, nos fechamos e nos sufocamos. Então é profundamente questionador para padres, religiosos, leigos. Enquanto nós estamos em movimento, nós não morremos. Água parada é a única que apodrece, né? Os votos, a obediência, a castidade e pobreza são do Evangelho, são virtudes evangélicas. E uma pessoa, quando ela descobre o que é o amor de Deus, quando ela descobre o que é viver conforme o amor de Deus, o que é viver a fraternidade, quando ela entende o que Jesus ensinou, o que ele veio trazer, acontece que o próprio Jesus disse: é como encontrar um tesouro. A pessoa é capaz de entregar tudo, vende tudo para poder ter esse tesouro. Então, a obediência, a castidade e a pobreza não são proibição, é o resultado de uma descoberta. A pessoa descobre algo tão grande na vida do Evangelho e na radicalidade da vivência do Evangelho que ela diz: eu não preciso viver a minha autonomia, eu simplesmente sendo eu que me decido sozinho. Eu ponho livremente a minha vida na mão de outros para prestar serviço. Como Jesus disse que ninguém tiraria a vida dele, ele a dava. Ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou. Então a pessoa abre mão de tantas coisas como consequência, como fruto de ter encontrado um amor maior. Essa expressão de ter encontrado amor maior, ela apareceu em anos passados numa reportagem que a TV italiana fez no Carmelo. Os repórteres tiveram a permissão de ir lá no Carmelo e fazer uma reportagem, uma matéria. E quando um dos repórteres com a câmera filmava uma irmã, o rosto da irmã, ele se assustou e perguntou para ela: irmã, eu acho que eu conheço a senhora. Ela disse: conhece sim. E ele disse: a senhora não é Miss Itália tal ano? Ela disse: sim, eu sou. E ele, espantado, disse: irmã, o que foi que aconteceu com a senhora? A senhora se decepcionou? A senhora perdeu um grande amor para vir aqui? E ela serenamente disse: não, eu não perdi nenhum grande amor. Eu encontrei um amor maior. Ao longo dos 5 episódios da nossa websérie Fraternidade e o Caminho, 20 anos de história, buscamos revelar os princípios que nos movem e a esperança, né, irmã? Que temos no mundo melhor, de acordo com os ensinamentos de Cristo Jesus, aquele que nós abraçamos. E se você se interessou por saber da nossa comunidade, de onde que surgiu, quem nós somos, você pode entrar em contato com alguma das nossas missões, né? Da qual você se encontra na sua cidade, né? Da qual nós estamos nessas regiões espalhadas para conhecer um pouco do nosso carisma, né? Aquilo que é o nosso trabalho. Jesus todo de Jesus, né, irmã Maite? Sim, vai estar aqui na descrição desse vídeo os nossos sites, e nesse endereço você pode então encontrar informações, o contato das nossas casas. Então acesse esse site, onde você poderá diretamente falar conosco e nós estaremos esperando a visita de vocês. Deus abençoe a cada um.
somos daquele que se fez caminho, somos pobres de Jesus Cristo, somos daquele que se fez caminho, somos pobres de Jesus Cristo. Gratidão.